Olá, queridos, paz do Senhor. Eu gostaria de pensar um texto bíblico com você nessa ocasião e, para tanto, vou abrir as Escrituras na carta aos Hebreus. Se você puder fazer isso, abra aí também a sua Bíblia ou acesse no seu aparelho de celular. Se você não puder, não tiver acesso à Bíblia neste momento, apenas ouça, acompanhe a leitura que vou fazer do texto que está na carta aos Hebreus, capítulo 7. Nós leremos o texto do versículo 23 ao 28. Carta aos Hebreus, capítulo 7, do verso 23 ao 28, está escrito assim: E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Queridos, você sabe que o assunto central das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é ainda mais notável, se torna ainda mais notório, eu diria, quando nós observamos este texto, desta carta que nós acabamos de mencionar aqui, a carta anônima escrita aos Hebreus. O autor, que consensualmente entre os estudiosos das Escrituras é um autor anônimo, ou seja, nós não sabemos exatamente quem foi que escreveu este texto endereçado aos Hebreus, mas independente de quem tenha sido o autor, fato é que aquele que escreveu esta carta tratou de centralizar Cristo em sua escrita, na maneira de sua apresentação, na sua orientação aos irmãos hebreus. E ele faz isso a partir de contrastes bem estabelecidos. Durante todo o texto da carta, principalmente do capítulo 1 até esta altura do capítulo 7, onde estão os versículos que nós acabamos de ler, nós observamos o autor apresentando Cristo como sendo superior a Moisés, apresentando Cristo como sendo superior aos anjos, apresentando Cristo como sendo superior ao sacerdócio araônico, Cristo como sendo superior à lei que estabeleceu esse sacerdócio. O desejo do autor desta carta é demonstrar a nós, os seus leitores em nosso tempo, e também aos leitores primevos, aqueles leitores para quem ele endereçou a carta originalmente, que Cristo é superior a todos os aspectos que vigoraram no antigo pacto. E este texto do capítulo 7, a partir do verso 23, que foi a perícope textual que lemos a fim de refletirmos nessa ocasião, ela é significativamente bela, porque ela nos apresenta um sacerdócio exercido por Cristo de maneira perfeita. E é pensando nessa superioridade da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é pensando na excelência deste sacerdócio que Cristo estabelece, exerce, e através desse sacerdócio perfeito pelo qual nós somos alcançados é que eu gostaria de refletir com você por alguns minutos a respeito deste texto. Observe o texto no verso 23 e note que, a partir desta altura do texto bíblico, o autor da carta aos Hebreus propõe um comparativo entre a pessoa do Senhor Jesus e a ordem sacerdotal do Antigo Testamento. E ele inicia este trecho, a partir do verso 23, falando a respeito da transitoriedade dos sacerdotes ou dos sumos sacerdotes do Antigo Testamento. O texto do verso 23 diz o seguinte: E, na verdade, aqueles foram feitos. Aqueles quem? Os sacerdotes, os sumos sacerdotes, aqueles que oficiavam no Antigo Pacto,
do contexto de Antigo Testamento. A respeito destes homens, o autor aos Hebreus está escrevendo: eles foram feitos sacerdotes em grande número. O primeiro apontamento que o autor da carta aos Hebreus faz aqui nesse verso 23, e sobre o qual nós devemos nos deter um pouquinho, é que havia multiplicidade de sacerdotes e sumos sacerdotes operando durante todo o tempo em que o ofício sacerdotal ocorreu no Antigo Testamento. O primeiro aspecto que o autor da carta aos Hebreus destaca a respeito da maneira como o sacerdócio era exercido no Antigo Pacto é de que aqueles homens que oficiavam o sacerdote foram em grande número, ou seja, havia multiplicidade de homens, e o autor dessa carta explica por que havia sempre sucessão da parte destes homens. O texto do verso 23 ainda diz: eles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Então, o autor do texto bíblico que estamos pensando aqui nessa ocasião diz que os sacerdotes do Antigo Testamento tinham o seu ofício limitado a um espaço de tempo específico. E isso se dava por causa da morte. Eles oficiavam até que a morte os impedia de permanecer. Então, note que o nosso autor, aqui da carta aos Hebreus, está destacando a transitoriedade, a temporalidade do sacerdócio do Antigo Testamento exercido por aqueles sacerdotes e pelos sumos sacerdotes segundo as suas ordens propostas pela lei. Eles eram homens que precisavam ser substituídos, porque depois de algum tempo exercendo o seu sacerdócio, porque depois de algum tempo exercendo o seu ofício, eles eram impedidos pela morte de permanecer fazendo aquilo para o que foram designados a realizar. Então, o primeiro ponto a destacar neste texto é a transitoriedade, a temporalidade dos sacerdotes do Antigo Testamento. No verso 24, confira comigo no texto, o autor propõe imediatamente um contraste entre estes sacerdotes que eram transitórios e temporários no Antigo Pacto, e agora ele chama Jesus de este. Ele propõe uma reflexão no verso 24, escrevendo o seguinte: mas este quem? Jesus, que é o assunto desde o início da carta, nos primeiros 6 capítulos, e permanece sendo o assunto aqui neste capítulo 7. Este de quem nós estamos falando, este de quem nós estamos afirmando ser superior a Moisés, este de quem nós estamos afirmando ser superior à lei, este de quem nós estamos afirmando ser superior ao sacerdócio araônico. Este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Observe que no verso 23 o apontamento principal é para a transitoriedade e temporalidade do sacerdócio do Antigo Pacto. Já no verso 24 o apontamento é para a eternidade e perpetuidade do ministério de Cristo. E então o contraste está posto. Aqueles homens que oficiaram na antiga aliança, exercendo o sacerdócio e oficiando no templo, entregando sacrifícios a Deus pelos pecados do povo, eles tinham uma limitação temporal, uma limitação física, uma limitação vital que lhes era imposta pela morte que os alcançava. Mas o texto do verso 24 inicia dizendo: este, Jesus, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio ininterrupto. O autor aqui no verso 24 está dizendo mais do que a simples afirmação de que Cristo é eterno. Isso por si só seria motivo de regozijo, isso por si só seria motivo de alegria de nossa parte, mas o texto diz mais do que isso. O sacerdócio de Cristo, conforme a verdade do verso 24, é um sacerdócio intransferível. Por não haver limitações físicas ou temporais à pessoa do Senhor Jesus Cristo, não existe nele uma necessidade de passar adiante o exercício de seu sacerdócio. Não existe na pessoa do Senhor Jesus Cristo uma necessidade de ser substituído, trocado, auxiliado para a continuidade de seu ministério. E aqui nós chegamos a um ponto que nos toca profundamente. Afinal de contas, meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, a quem nós servimos, aquele que ainda no nosso tempo, ainda nos nossos dias, continua exercendo, e nós veremos isso mais à frente no texto bíblico, este Jesus que continua exercitando o seu sacerdócio por nós, ele
além de não estar limitado, não ser limitado por absolutamente nada, nele não há uma necessidade de transferência deste sacerdote. E isso precisa nos dar um primeiro ponto de um senso de segurança na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isso nos fala, entre outras coisas, da suficiência do sacerdócio do Senhor Jesus. Você não precisa de outros mediadores, de outros sacerdotes, de outras pessoas, de outros homens que vão até Deus por você. Você não precisa de outras pessoas limitadas para te fazerem chegar até Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo. Porque permanece eternamente, diz o texto, tem um sacerdócio perpétuo, contínuo, ininterrupto, que não precisa ser transferido, que não precisa ser substituído. Ora, você não tem necessidade de pular de galho em galho, como que hoje crendo em determinada divindade e amanhã crendo em outra e depois em outra e depois em outra. Ora, você não tem necessidade de ir aqui e acolá atrás de mediadores diferentes uns dos outros, hoje com aquela pessoa, amanhã com aquela outra pessoa e depois com aquela outra pessoa um pouco aparentemente mais espiritual. Não, você tem na sua vida um sacerdote, um sumo sacerdote que o texto bíblico informa que possui um sacerdote intransferível, insubstituível, que não está pautado na necessidade limítrofe da humanidade. Jesus Cristo, porque permanece eternamente, tem consigo também um sacerdócio perpétuo. Observe, querido irmão, observe, querida irmã. O ofício sacerdotal de Cristo te alcançou naquele grande e abençoado dia quando você levantou as mãos para recebê-lo como seu Senhor. O sacerdócio de Cristo continua te alcançando hoje, enquanto você ouve essa mensagem e reflete comigo a respeito da Bíblia. O sacerdócio de Cristo sobre você continuará a te alcançar amanhã pela manhã quando você acordar. O sacerdócio de Cristo continuará oficiando por você por toda a eternidade. Porque o texto bíblico informa, no verso 24 deste capítulo 7 da Carta aos Hebreus, que nele há um sacerdócio perpétuo. Mas o texto bíblico diz mais a respeito de Jesus. Olhe comigo o verso 25 do capítulo 7 da Carta aos Hebreus. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. No verso 23 nós temos uma breve descrição da transitoriedade dos sacerdotes que oficiaram no Antigo Pacto. No verso 24 está proposto um contraste imediato entre a superioridade e perpetuidade do sacerdócio de Cristo e a transitoriedade do sacerdócio do Antigo Pacto. Mas quando chegamos à altura do verso 25, o texto amplia o horizonte do nosso pensamento, porque agora o autor propõe pelo menos 3 ofícios, 3 coisas que Jesus faz por nós. 3 coisas que só Jesus pode fazer exatamente por ele ser o único que tem sobre si um sacerdócio perpétuo. Em primeiro lugar, olha o texto bíblico, no verso 25, o autor afirma, portanto o quê? Porque ele tem um sacerdócio perpétuo, porque ele permanece eternamente, por causa disso, ele pode também salvar. E é notório que o escritor aos Hebreus adicione aqui um qualitativo a esta salvação exercida por Cristo, porque ele afirma, ele pode salvar perfeitamente. O autor bíblico está afirmando, porque Cristo é superior ao sacerdócio do Antigo Pacto. Porque Cristo, diferente dos sacerdotes do Antigo Pacto, permanece para sempre, tem um sacerdócio perpétuo, ele pode também salvar perfeitamente. Portanto, em primeiro lugar, no verso 25, Jesus Cristo, nosso Senhor, é apresentado como o Salvador perfeito. Exatamente porque Cristo tem um sacerdócio superior ao sacerdócio do Antigo Pacto. Exatamente porque Cristo tem um sacerdócio que não está fadado à temporalidade. Exatamente porque Cristo permanece eternamente, o escritor bíblico afirma, ele pode salvar perfeitamente. Portanto, em primeiro lugar, Jesus Cristo, o Senhor a quem servimos, é o Salvador perfeito.
Ora, isso precisa ser motivo de alegria para você, porque você tem um Jesus que te salva de maneira perfeita. E o termo no texto bíblico original utilizado aqui é pantelês, aquilo que não tem falta, aquilo que não falha, aquilo que não está acometido por nenhum tipo de deficiência. Ora, a salvação que Cristo opera, a salvação que Cristo outorgou-nos na cruz do Calvário a morrer em nosso lugar de maneira vicária, substitutiva, é uma salvação perfeita. E é perfeita de modo que nós não precisamos trazer a salvação dada graciosamente por Cristo, nenhum tipo de acréscimo, nenhum tipo de acessório. Aquilo que Cristo faz como sacerdócio perpétuo é excelente e é perfeito. Em primeiro lugar, Ele é o Salvador perfeito. Mas ainda no verso 25, olha o texto comigo. Note que o autor continua falando a respeito da excelência deste sacerdócio de Jesus, das coisas que ele opera como sacerdote. E ele diz, no verso 25, ele pode, em primeiro lugar, salvar perfeitamente, mas em segundo lugar, quem é que ele salva? Aqueles que por ele se chegam a Deus. Note que Cristo é apresentado aqui não apenas como Salvador, mas como o mediador. Olhe o texto do verso 25, e a escrita bíblica é muito clara. Salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Jesus Cristo não é aquele apenas que nos garante possibilidade de salvação. Cristo não é apenas alguém que abriu para nós um caminho alternativo de salvação, como que nos dando possibilidade de salvação. O texto diz que ele não apenas possibilita a salvação, mas ele é o próprio caminho que nós trilhamos e por onde percorremos para nos chegarmos a Deus. Se a nossa salvação, em algum sentido, é estar próximos de Deus e distantes do pecado, próximos de Deus e distantes da condenação, o texto bíblico apresenta Cristo como aquele que nos faz chegar a Deus. Portanto, é correto biblicamente neste ponto afirmarmos que Cristo, em primeiro lugar, é o Salvador perfeito, mas em segundo lugar, ele é o mediador perfeito. E aqui é claro que nós ouvimos um eco das palavras do próprio Jesus, conforme o relato de João na escrita de seu evangelho, quando ele põe nos lábios do Senhor Jesus o registro das palavras: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, Jesus Cristo é este caminho. O escritor aos Hebreus, em outro texto, ainda dirá que nós hoje entramos ante a Deus por um novo e vivo caminho. Ora, é por Cristo, é em Cristo e através de Cristo que nós somos aproximados de Deus Pai de maneira perfeita. Ora, portanto, quero afirmar com certeza bíblica a você que está me assistindo ou me ouvindo por este meio de comunicação neste momento, não existe outro caminho pelo qual nós devamos chegar a Deus a não ser o caminho de Jesus Cristo. Ele é o mediador perfeito. Ora, note, Jesus Cristo te salva perfeitamente, mas Ele também te conduz a Deus de maneira perfeita. Mas olhe comigo o verso 25 e note que há um terceiro ofício apresentado pelo autor da carta aos Hebreus a respeito da pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, Ele salva perfeitamente. Em segundo lugar, Ele nos conduz a Deus de maneira perfeita. Mas em terceiro lugar, o texto diz, no verso 25, que Ele vive sempre para interceder por eles. Aqui há algo fantástico que nós precisamos pensar, queridos irmãos. Se eu perguntar a você o que foi que Cristo fez há 2000 anos atrás, enquanto andou nessa terra, você responderá que Ele veio aqui, Ele operou milagres extraordinários, Ele morreu na cruz e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar salvação. Se eu perguntar a você o que é que Cristo fará no tempo determinado por Deus Pai, você dirá que, muito em breve, segundo o desígnio do Pai, Ele virá aqui nos buscar, nos arrebatando para estar para sempre com Ele na eternidade. Mas se eu perguntar a você o que é que Cristo está fazendo neste momento, o que é que você responderia? Pois o texto bíblico afirma de maneira categórica o que é que Cristo está neste momento fazendo. Qual o ofício do Senhor Jesus neste momento? O texto afirma, vivendo sempre para interceder por eles. Note, querido irmão, note, querida irmã, Jesus Cristo neste momento está fazendo algo por você. E o que é que Ele está fazendo? Ele está intercedendo por você.
Isso precisa nos dar um senso de segurança, regozijo, gozo, alegria diante da presença do Senhor. Porque aqui neste texto nós temos uma dupla consciência de intercessão. Você se lembra do texto paulino? Quando o apóstolo afirma que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você se lembra das palavras do próprio Jesus, outra vez no Evangelho de João, quando disse que, tendo voltado para junto do Pai, nos não deixaria órfãos, mas nos enviaria o Espírito Santo para estar conosco. Você se lembra das palavras do próprio Jesus ao findar dos Evangelhos, quando, rumando para a sua assunção de volta, a sua ascensão de volta para o Pai, ele afirma: estarei convosco até a consumação dos séculos. Ora, meus irmãos, nós temos em nós, aqui e agora, você tem em você aí neste momento a pessoa bendita do Espírito, e o Espírito intercede por você como uma espécie de intercessor presente, aqui e agora. Enquanto você ora aqui, o Espírito está a partir de você intercedendo diante de Deus. Mas o texto da carta aos Hebreus, no verso 25 que estamos pensando aqui neste momento, nos traz uma realidade diferente de intercessão. E acrescenta que na questão intercessória, nós não temos apenas o Espírito dentro de nós, como que se isso já não fosse suficiente, mas nós temos o próprio Cristo à destra de Deus, à destra do Pai, intercedendo por nós, e o texto informa de maneira muito enfática que Ele vive para isso, neste momento. Não importa qual seja a sua dificuldade, a agrura que você está atravessando, os sentimentos desconexos dentro de sua alma e de seu coração, Cristo está intercedendo por você. Portanto, o texto do verso 25 do capítulo 7 da carta aos Hebreus nos apresenta 3 realidades importantes a respeito do ofício sacerdotal de Cristo. Em primeiro lugar, ele salva perfeitamente. Em segundo lugar, ele é o mediador perfeito. Em terceiro lugar, ele é o intercessor perfeito. O salvador perfeito, o mediador perfeito, o intercessor perfeito. Nós devemos louvar a Deus por essas ações realizadas pela pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas eu te convido ainda a olhar atentamente comigo para o verso 26, olha o texto. O escritor escreve no verso 26, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Note a maneira como é construída esta frase do verso 26, nos convinha. E o convir aqui nos dá a ideia de que nós necessitávamos, nós precisávamos, nós carecíamos, nós dependíamos de um sacerdote assim. E aquilo que está afirmado no verso 25, de que ele é o Salvador perfeito, de que ele é o mediador perfeito, de que ele é o intercessor perfeito, é complementado pela informação, pela afirmação do verso 26, quando diz: nós precisávamos, nós dependíamos, nós carecíamos de um sacerdote assim. Eu quero afirmar a você com certeza bíblica, eu que estou aqui diante de você e você que está me ouvindo, nós precisávamos de um sacerdote assim. Eu careço de Jesus Cristo. Você carece de Jesus Cristo. As pessoas que conhecemos, as pessoas que amamos, as pessoas com quem convivemos, o mundo todo precisa de um Salvador, de um Senhor, de um sacerdote assim. É muito bela a maneira como o escritor aos Hebreus trabalha este verso 26, porque agora ele explicará, agora ele detalhará como é este sacerdote do qual nós precisamos. Olha o texto. Nos convinha tal sumo sacerdote de que maneira? Santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Observe comigo atentamente as 3 primeiras sentenças das características desse sumo sacerdote do qual nós precisávamos, que nos convinha. Em primeiro lugar, ele é um sacerdote santo. E à medida em que observamos esses qualitativos direcionados à pessoa do Senhor Jesus no verso 26, eu gostaria que você fizesse o exercício de contrastar essas qualidades do Senhor com as nossas debilidades, imediatamente. O sumo sacerdote de quem carecemos, diz o texto, ele é santo. Nós somos pecadores. Mas em segundo lugar, o sacerdote de quem nós carecemos, ele é, segundo o texto, inocente. Nós somos culpados. Mas em terceiro lugar, o sacerdote do qual precisamos, diz o texto, ele é imaculado. E nós somos maculados, vendidos sob o pecado, segundo a ótica do apóstolo Paulo.
Observe que Jesus Cristo, ele é diferente de nós. Ele é diferente em natureza, ele é diferente em estado, ele é diferente em essência. Porque afinal de contas ele é o próprio Deus encarnado vindo a nós graciosamente. E é exatamente nessa distância entre quem é Cristo, entre o que Cristo faz e quem nós somos e o que nós fazemos, é que está a graça de nós termos sobre as nossas vidas a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é santo, nós somos pecadores, Ele é inocente, nós somos culpados, Ele é imaculado, nós somos manchados pelo pecado. E é exatamente porque Ele é diferente de nós na culpa, exatamente porque Ele é diferente de nós na inocência que há nele, que Ele pode nos salvar perfeitamente, mediar-nos perfeitamente, interceder por nós perfeitamente. Observe, querido, o fato de sermos salvos não depende de nós e nem do que fazemos, depende daquilo que Cristo fez e continua fazendo por nós. O ser salvo não está relacionado a quem eu sou, mas a quem Cristo é. A salvação não está relacionada à minha natureza, mas à natureza de Cristo. A salvação não depende do meu estado, mas do estado de Cristo. Ora, se a salvação dependesse dos meus pecados, se a salvação dependesse das minhas culpas, das minhas máculas, eu estaria perdido. Nós todos estaríamos perdidos. Mas louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque a pessoa de Deus Pai decidiu graciosamente nos dar o Filho, santo, inocente, imaculado. Mas olha o texto. Ainda no verso 26, o autor da carta aos Hebreus informa que este sumo sacerdote santo, inocente e imaculado é separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. E o fato da informação aqui ser de que ele é separado dos pecadores não nos deve deixar incorrer no erro de que Cristo está distante de nós, de que ele está inacessível a nós. O separado dos pecadores aqui elucida a ideia de que Cristo é diferente de nós. E é justamente por ser diferente de nós que Ele pode nos salvar perfeitamente. Poderíamos pensar aqui nas palavras do teólogo alemão Karl Barth, quando, para se referir a Deus, em uma de suas formulações teológicas, ele disse: Ele é aquele que é o totalmente outro. Aquele que está distante de nós em essência e em natureza, mas que ao mesmo tempo, sendo transcendente, se faz imanente. E é claro que você se recorda de como é que o anjo fala a respeito do Senhor Jesus na Anunciação. Ele será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Ora, querido irmão, querida irmã, ainda que ele seja separado de nós e dos nossos pecados por causa de sua santidade, ele contudo se fez presente na pessoa do Filho Jesus Cristo. Ele está presente aqui conosco, neste momento. Olha o texto no verso 27. Porque ainda a respeito deste sumo sacerdote que temos, o Senhor Jesus Cristo, o autor aos Hebreus diz o seguinte: que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Eu quero chamar a sua atenção para a formulação do verso 27, quando o escritor registra o seguinte: de oferecer cada dia sacrifícios. O modelo sacrificial veterotestamentário era um modelo pautado na recorrência, na repetição do sacrifício. E por que é que havia necessidade no modelo sacrificial veterotestamentário de recorrência de sacrifício de animais? Porque os sacrifícios no Antigo Testamento, no modelo de sacerdócio araônico, era um modelo sacerdotal paliativo, de sacrifícios apenas remediáveis. Mas o texto do verso 27 apresenta Cristo como diametralmente diferente deste sistema sacrificial. Porque agora em Cristo, aqueles sacrifícios oferecidos através do derramar do sangue dos animais na antiga aliança,
de maneira recorrente, contínua. Eles cessam porque Cristo oferece, conforme o texto diz, um sacrifício que é feito uma vez. Agora é extraordinário observarmos o fim do verso 27, porque o sacrifício que Cristo oferece de uma vez não é o sacrifício de um animal, de um touro, de um bode, de uma ovelha, de uma rolinha, de um cordeiro. É o sacrifício, diz o texto, de si mesmo. E isso precisa estar muito claro em nossa mente quando pensamos em Cristo como esse sacerdote que nos salva, que nos media, que intercede por nós. Ele não é apenas o sacerdote que oferece a oferta. Ele não é apenas o sacerdote que demonstra e propõe o sacrifício. Ele não é apenas o oficiante, ele é o próprio ofício e ao mesmo tempo o oficiado, ou seja, ele é aquele que entrega e é aquele que ao mesmo tempo é aquilo que é entregue, ele é o que oferta e ele mesmo é a oferta. Ele propõe o sacrifício e ele mesmo se entrega como sacrifício. Cristo, a quem servimos por graça, não é apenas alguém que oferece sacrifícios em nosso favor. Cristo é aquele que ofereceu a si mesmo, santo, inocente e sem mácula. E eu preciso que o Espírito te faça entender isso. Ele ofereceu a si mesmo de uma vez por todas. Isso nos faz pensar algumas coisas, entre elas a seguinte: o sacrifício de Cristo. O sangue derramado por Jesus Cristo naquela cruz, há 2000 anos atrás, ele é suficiente para te alcançar com salvação de uma vez por todas. Note isso. O sacrifício de Cristo é suficiente. Cristo não precisa oferecer-se outras vezes. Ele se ofereceu de uma vez por todas. Para que a partir do sacrifício dele, nós mesmos não tivéssemos mais necessidade alguma de derramar sangue. Que nós não tivéssemos mais necessidade de derramar o nosso próprio sangue para satisfazer a justa e santa ira de Deus. Cristo é o sacrifício perfeito. Você se lembra do testemunho de João Batista? No início da narrativa joanina do Evangelho, quando Cristo, vindo a ele nas águas do Jordão, o Batista aponta o seu dedo profético e diz: eis aí, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo, de uma vez por todas, ofereceu-se santo, tomando sobre si a condenação pelos nossos pecados, para nos outorgar vida eterna, de uma vez por todas. Por isso eu quero afirmar a você que está me ouvindo, neste momento, não há nada que falta para a sua salvação. Não há mais nada que precise ser feito. Não há mais nenhuma necessidade. Tudo que poderia ter sido feito para que você fosse salvo já foi feito na pessoa de Jesus Cristo. Há um homem que em alguma ocasião do livro dos Atos pergunta ao apóstolo Paulo: o que farei, pois, a fim de que eu seja salvo? E o apóstolo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Portanto, querido irmão que está me ouvindo, não há nada que falte para a sua salvação. Você só precisa crer na pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Finalmente, no verso 28, observe comigo, o escritor aos Hebreus, no capítulo 7, verso 28, escreve o seguinte: porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Eu gostaria de concluir essa breve exposição bíblica afirmando o seguinte: a sua salvação não está alicerçada, não está pautada
A sua salvação não depende de homens fracos. E o sentido de homens fracos aqui não é fracos no sentido da força do braço, é fracos no sentido de serem falhos, miseráveis pecadores, como eu, como você. Por melhores e mais abençoadoras que sejam as nossas lideranças eclesiásticas, eu afirmo com certeza bíblica, você não depende do seu líder para ser salvo, você não depende do seu pastor para ser salvo, você não depende do padre da sua paróquia para ser salvo, você não depende do seu líder espiritual para ser salvo, porque todos estes homens, todas estas pessoas, por mais espirituais que eles possam ser, por mais abençoadores, carismáticos que eles possam ser, eles continuam sendo frágeis pelo poder do pecado. Eles continuam falhando na sua conduta uma ou outra vez. Nós somos falíveis. Mas o texto, de maneira derradeira e cabal, no fim do verso 28 do capítulo 7 da carta aos Hebreus, nos diz o seguinte: Cristo, o Filho de Deus, foi constituído perfeito. E ele foi constituído perfeito não em um momento ou outro, mas o texto afirma para sempre. E é significativo que você considere isso. Que a sua salvação não está alicerçada em algo temporário e imperfeito, está alicerçado em uma pessoa perfeita para todo sempre. Esta pessoa é o Senhor Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Observe, querido irmão. A nossa salvação é perfeita porque Ele é o Salvador perfeito. O nosso caminho para Deus é perfeito porque Ele é aquele que nos leva a Deus de maneira perfeita. As nossas súplicas são levadas a Deus de maneira perfeita porque é Ele quem intercede por nós de maneira perfeita. A nossa vida é aceita de maneira reconciliada diante de Deus de maneira perfeita porque Ele é aquele que é o sacrifício perfeito aceito por Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele é superior, Ele é maior. Ele é a única pessoa de quem você precisa. Cristo é a única saída pela qual você deve seguir. Ele é o caminho que te leva a Deus. Eu gostaria de orar com você após essa reflexão, pedindo que o Espírito nos ajude a entender essa verdade. Do quanto Cristo é excelente para nós. Do quanto somos necessitados da pessoa do Senhor Jesus. E do quanto Cristo está neste momento ativo em nosso favor. O seu Cristo vive e vive para interceder por você. Meu Senhor, muito obrigado por estes minutos de reflexão acerca de Tua Palavra. A Tua Palavra é poderosa por si só. O texto bíblico é muito claro em nos apresentar a maneira como o Senhor opera a salvação em nossas vidas. E nós queremos Te adorar e Te agradecer pela salvação que o Senhor nos concedeu na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo. Obrigado pelo sacrifício da cruz. Obrigado porque o Senhor graciosamente entregou seu Filho à morte por amor de nós. Queremos agradecer ao Senhor, querido Jesus, de maneira muito específica. Obrigado porque o Senhor nos salva perfeitamente, nos media perfeitamente e intercede por nós perfeitamente. Obrigado por continuar nos conduzindo ao Pai. E por favor, meu Salvador, que nós continuemos crendo que Tu és aquele de quem precisamos, que Tu és o único e exclusivo Salvador de nossa alma. E se porventura existe alguém que está me ouvindo ou assistindo este vídeo ou este áudio, Senhor, que ainda não tem certeza desta salvação perfeita, que o Teu Espírito trabalhe de maneira
poderosa no coração dessa pessoa, fazendo com que os olhos sejam abertos e ela consiga enxergar tamanha graça, perfeita graça sobre ela. É no teu nome, querido Jesus, que eu oro, para a glória do teu nome mesmo. Amém, amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus. Até a próxima exposição.